Seja bem-vindo a mais um Readcast, um podcast que discute assuntos de relações internacionais. Assuntos sistémicos que mexem com a vida interna dos Estados, que mexem com a vida das famílias, assim como a vida individual de cada um de nós. Primeiro queremos iniciar esta edição de hoje, agradecendo aos internautas por estarem a acompanhar o programa, por todo o calor, todo o feedback positivo que têm estado, portanto, a dar. E também queremos anunciar que hoje vamos discutir em torno de teoria das relações internacionais, sobretudo questões ligadas ao debate paradigmático. Para o programa de hoje, contamos com duas figuras que dispensam qualquer tipo de comentários quando o debate diz respeito às relações internacionais. Referimos-nos ao professor Paulo Watts, que já é bastante conhecido aqui na Praça Nacional, não só. Contamos com o professor Carlton Cadeado, também, que é uma figura que dispensa qualquer tipo de comentários. Queremos já agradecer pela presença dos dois e, como nós dissemos, vamos começar a nossa conversa. Ahm, Vou começar mesmo com o professor Paulo Watts. Ah, Algumas pessoas, vimos o feedback, questionavam se o nosso programa era uma espécie de reprodução daquilo que nós fizemos na sala de aulas. Obviamente, há muitas formas hoje de partilhar conhecimento e também aqui neste programa dizia, queremos partilhar conhecimento, algumas coisas discutimos na sala de aula, é óbvio que também vamos aqui discutir. Como dizia, professor Paulo Watts, gostaríamos de começar com o professor, perguntando, na verdade, qual é o contexto em que surgiu, na verdade, este debate epistemológico de relações internacionais? Boa tarde ou bom dia, seja como forem na altura de vir. Ahm, Responder a sua pergunta de debate epistemológico é preciso também responder a uma pergunta de ontologia. É preciso responder também a uma pergunta de ontologia da própria ciência de relações internacionais. Relações internacionais, como qualquer ciência ou como qualquer saber, começam por perguntas se o seu objeto de fato existe. E a ontologia significa isso, significa o ser. Ciência que estuda o ser enquanto ser. Significa que o ser é procurado pela mente humana para saber se ele existe. E se ele existe, a segunda pergunta é se é conhecível, que é a parte epistemológica. Se nós olharmos, por exemplo, quando essa pergunta da existência é feita sobre uma ciência, o que acontece é que pergunta-se qual é a essência desse ser que existe. Se é relações internacionais, então qual é a essência? O que faz de relações internacionais e não outra coisa? E não ciência política, e não economia, e não geografia. A resposta filosófica ou ontológica seria é a sua essência. Então, essa essência é conhecível. Estamos a falar de epistemologia. Mas, mais do que isso, é que se existe essência, é porque existe o acidente fenomênico, a manifestação da essência. E muitas das vezes, e muitos filósofos discutindo sobre a ontologia, como Immanuel Kant, ele chega a dizer que não é possível conhecer o ser enquanto tal, mas podemos conhecer as suas manifestações. E a partir das suas manifestações, podemos ter a noção do que virá a ser esse ser. Mas provavelmente ninguém captura totalmente. Daí que vem a noção da revolução copernicana do conhecimento em termos da teoria do conhecimento ou da ontologia e epistemologia em simultâneo. Prevê que o ser se deixa conhecer, mas só conhecemos aquilo que o ser deixa conhecer. Em relações internacionais também, podemos assumir que nós só conhecemos aquilo que o ser de relações internacionais permite nos conhecer. Provavelmente temos dificuldade de capturar a essência do que seriam relações internacionais na sua relações de internacionalidade. Por isso que haverá várias respostas epistemológicas de como é que nós podemos. Aí virão as teorias, mas também poderão vir as metodologias de como estudar relações internacionais. Então, essas várias formas vão constituir aquilo que mais tarde pode chamar de debates epistemológicos, entre outras abordagens. Mas o que é preciso dizer é que há um reconhecimento do ponto de vista ontológico de que os seres, o universo não é possível conhecer completamente, o ser humano não é possível conhecer completamente. Então, ontologicamente é preciso reconhecer essa dimensão de que conhecemos,
mas o nosso conhecimento é sempre limitado e por aí, então, o debate epistemológico nasce exatamente desta apreciação. A epistemologia de relações internacionais ela tem que compreender que parte também da dificuldade ontológica de definir a essência de cada uma das ciências que nós estudamos, assim como é difícil identificar a essência ou a ontologia ou o ser de qualquer ser no universo. Então, essa dificuldade humana de conhecer, ela se expande também para as ciências. Muito obrigado, professor Paul. Vamos agora ouvir a percepção do professor Carlton e a pergunta que ele colocar depois desta abordagem, até, vamos lá dizer, muito mais da dimensão filosófica, uma perspectiva de razão de ser, inclusive, das próprias relações internacionais. Eu queria perceber, há um debate profundo que tem estado a acontecer, que divide muitas opiniões, é que o objeto de estudo das relações internacionais, ele não é fácil de ser captado e é difícil de defini-lo com alguma precisão. E qual é a sua percepção, professor Carlton, sobre esta matéria, no que diz respeito ao objeto de estudo das relações internacionais? Podemos definir com alguma precisão? Muito obrigado e um forte abraço para todos que nos acompanham neste programa e parabéns para a iniciativa. Em termos de objeto, é difícil de facto dizer o que é, mas há um consenso quase que universal de assumir que o objeto das relações internacionais tem a ver com as interações entre os diferentes atores que fazem as relações internacionais. Estamos a falar de interações, mas podemos falar especificamente para umas das relações de poder também que fazem as relações internacionais. Nós queremos compreender tudo que gira à volta da interação, mas o que mais se destaca é a forma como estas interações ocorrem e o que mais se destaca é o poder que cada uma dessas partes envolvidas nas relações internacionais coloca na interação. Então, para uns é o poder, se calhar até no final do dia, que é mais o objeto de estudo. Se calhar aí estaríamos a entrar na dimensão teórica, não é? Do que é que conta para uns, o que é que conta para outros. Mas o que é facto é que é a interação, é as relações que são o objeto principal das relações internacionais. Professor Carlton, aqui parece estarmos vamos lá dizer, a entrar num terreno que, na verdade, parece bastante lamaçal, porque se nós olharmos para a ciência política, por exemplo, o conselho, a percepção ou a definição do objeto de estudo que o professor Carlton apresenta, os estudiosos, os politólogos, entendem que o objeto de estudo de ciência política é também o poder, ou relações de poder. Chaca, até que tu vais encontrar em alguns sítios o curso de relações internacionais é visto nas duas coisas juntas. Relações internacionais e ciência política, ou ciência política e relações internacionais. Há uma tentativa de distanciar estas duas coisas, mas é difícil distanciar porque algumas das teorias que você usa nas relações internacionais são as mesmas que você usa na ciência política. E se for a ver, inclusive no debate, há pessoas que tentam dizer que não existe relações internacionais, o que existe é ciência política, e a ciência política é a mãe da ciência de relações internacionais. Mas essas duas componentes que se misturam, sem desmerecer qualquer uma delas. Bom, se eu vou passar para o professor White, acho bastante interessante esta colocação, porque se olharmos as coisas na perspectiva em que o professor Carlton apresenta, seria mais fácil nós assumirmos de facto que relações internacionais não passa de um subcampo de estudo de ciência política, que é esta abordagem que na verdade existe. Não sei se o professor White partilha da mesma percepção. Olha, eu vou dar uma abordagem histórica sem responder diretamente se concordo ou discordo, porque existem várias literaturas que cada um tem a sua abordagem. Esta é uma abordagem que vou apresentar de um autor chamado Derek Buzan, que escreve um livro sobre, na opinião dele, os 100 anos das relações internacionais. Ele conta 2019 como o ano em que completa 100 anos, desde 1919. Escreve com um autor que não quero. O primeiro nome é de um outro autor, acho que é Char, uma coisa parecida, mas não me recordo agora. Mas o livro é de 2019. Ele faz um percurso histórico e nesse percurso histórico podemos ver que o objeto das relações internacionais provavelmente tenha evoluído e se torna mais complexo na ideia da ontologia das relações internacionais. A primeira abordagem que ele apresenta é que as relações internacionais nascem
para evitar a guerra. Porque tinha havido 2 guerras e todas as instituições que surgem na América e depois na Europa insular, que é o Reino Unido, elas procuram a resposta como evitar a guerra. Esta é a origem, não é para a paz, mas é para evitar a guerra. Então era preciso estudar as interações entre os Estados, os principais atores, se quisermos usar a linguagem atual, que o Calton disse que é o objeto. Então era preciso estudar, mas não estudar tudo e qualquer coisa. Hoje é preciso estudar tudo e qualquer coisa, mas quando a ciência começa, ela estuda a- 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 as interações capazes de produzir guerra, para evitar a guerra. Na minha opinião, estava muito mais claro nessa altura o objeto, porque não eram quaisquer interações, eram interações conducentes à produção da guerra. Hoje não funciona mais essa perspectiva. Com o próprio verbo usar, a partir da década de 80, amplia-se o escopo até o objeto, se quisermos dizer, porque as relações internacionais já não são as guerras normalmente podem ser interestatais ou interestatais. As que contavam nesse caso eram as interestatais. Mas agora não há guerras isoladas com a globalização e tudo mais. Podemos dizer é que continuam a ser interações, mas se estuda só interações conducentes à guerra, já não temos tanta certeza assim. Mas continuam a ser interações entre os Estados. Agora, a guerra é um fator de poder ou não é? E se devemos fazer a extensão, é um fator de poder ou para diminuir ou para acrescentar. Ah, com outras palavras, Comércio, você falaram, não é? a questão do comércio da China e os Estados Unidos e tudo mais tem sido usado como fatores de mesmo meio ambiente, a questão de produção agrícola, com ataques biológicos que podem impedir que outro Estado progrida. Bom, as relações internacionais acabam sendo uma espécie, eh, digamos, a filosofia, o objeto da filosofia, nós dizemos que é o objeto do real, estuda toda a realidade, o universo do real, estuda o universo do real. As relações internacionais, ao estudar o universo de real que interessa as relações de poder entre Estados e principalmente aquelas conducentes à guerra. Porque não há de ser quaisquer relações de poderes que não têm reflexo sobre a estabilidade, seja política ou econômica, que pode conduzir os Estados à guerra. Então, talvez esse elemento de guerra seja importante acrescentar para diferenciar. Agora, se isso torna a relação internacional um subcampo, pode ser, e isso não ofende a ninguém, porque depende da amplitude do campo, porque se for assim também vais ter a administração pública em subcampo, e todas as outras, como chamam, todas as outras áreas de conhecimento que terão o seu objeto de estudo como poder ou subparte de poder, vão ser subcampo de alguma coisa. Certo. Professor Calton, nas relações internacionais, para poder interpretar os fenómenos, nós recorremos a dois instrumentos, ou vocês vão chamar de ou lentes, nomeadamente teorias e paradigmas. Queria perceber ah, qual é a diferença entre esses dois, teoria e paradigma, que são ferramentas para fazer a interpretação dos fenómenos. Ok, fantástico. Algumas vezes nós tendemos a colocar os para existe uma grande discussão de filósofos e cientistas que falam dessa distinção de teoria e de paradigmas para simplificar a coisa, para ver é que nós tendemos a ver os paradigmas com o as acima das teorias, por assim dizer. Construções intelectuais teóricas que estão acima das teorias. E vemos as teorias como parte integrante dos paradigmas. Seríamos a dizer que sub-ramos dos paradigmas, se assim quisermos dizer. Agora, algumas teorias se confundem com paradigmas, não é? Uma das coisas que nós podemos mencionar aqui, com direito a discordar, é, por exemplo, o realismo, não é? Você olha para o realismo hoje, é um grande paradigma das relações internacionais. E você vai encontrar dentro do realismo várias subteorias que falam, explicam, interpretam, analisam as relações internacionais. E quando você vai ver esta teoria, ou este paradigma, é o paradigma, perdão, você vai perceber que ele explica várias coisas, inclusive cooperação e conflito.
Mas nessa explicação de cooperação e conflito, você vai encontrar um elemento principal lá, que é poder, não é? Mesmo os outros paradigmas, como o paradigma liberal, não é? Que você encontra dentro do liberalismo várias outras teorias dentro dele. Você vai notar que ele fala de cooperação, mas a cooperação é sempre para mostrar um elemento de poder. E essas teorias, umas são explicitamente orientadas para explicar o poder, outras explicam o poder, mas de forma indireta ou implícita, porque não é esse o foco central delas. Mas aí está a diferença, dito de uma forma bem simplista para todos nós entendermos. Os que defendem que são paradigmas tendem a considerar que estão numa posição superior em relação às teorias, né, que são um dos ramos dentro. Só para não trazer aqui a parte pesada da coisa para simplificar, então podemos ficar por aí. Obrigado, professor. Professor Paulo, eu queria mesmo explorar esta sua dimensão filosófica que apresenta, que é interessante para discutir também fazer este debate interparadigmático no que diz respeito aos paradigmas próprias teorias. Professor, queria comentar alguma coisa sobre as grandes, vamos lá dizer, os grandes paradigmas são as teorias consideradas como clássicas na interpretação dos fenómenos em relações internacionais. Quando eu comecei por fazer metateoria, era metateoria. Mas depois das metateorias, em termos de agrupamento, dependendo de autores que você lê, você encontra os paradigmas. Depois dos paradigmas, você encontra as teorias. Depois poderá encontrar técnicas e asserções, chamaríamos pressupostos ou ah, elementos de análise e por aí em diante. Em relações internacionais, nós temos, de fato, ah, aquelas que são mais conhecidas, pode haver outras, 4 grupos, serão os paradigmas, que estão fundados na resposta ontológica do que são relações internacionais. Se nós olhamos para o liberalismo, diz que é a cooperação. Aí você vai encontrar o regime, essa teoria de regime, vai encontrar teoria sobre a integração, vai encontrar várias teorias, mas que todas acreditam que a cooperação, que é o paradigma, que constitui o paradigma liberal, como elas veem, eu também podia dar aqui um exemplo de um elefante em que vários cegos estão, nós somos todos cegos em relação à realidade, vários cegos estão a palpar, algum pega a cauda e diz que a relação entre personagens é a cauda. Então os da cauda vão defender, há de haver um grupo da cauda que vão formar várias teorias sobre como é que a cauda funciona. Estou a falar isso que estamos a falar para estudantes. O outro vai pegar aquela parte da tromba, diz que as relações internacionais têm ondas e vira para cima. Então vão se dedicar a isso. Ninguém está a mentir, mas cada um só está a dizer uma parte daquilo que é a realidade. Então os liberais dizem uma parte, os realistas olham mais para relações de poder que é competição. Estamos a competir, não há aqui elementos de caridade ou de cooperação. Se cooperamos é porque sentimos que não podemos nos enfrentar porque vamos nos lesionar mutuamente. Então, só cooperamos quando há equilíbrio de poder e por aí em diante. Então, há de haver um grupo, incluindo esse equilíbrio de poder. Só a palavra equilíbrio de poder é uma teoria, a teoria do equilíbrio de poder. Hoje há de haver neorrealismo, há de haver realismo clássico, há de haver. São grupos todos que acreditam que competir é a característica principal das relações internacionais. Hoje há de haver aqueles que dizem não, a relação internacional é a principal a estrutura de dominação de uns pelos outros. Então você vai encontrar lá marxistas, vai encontrar lá estruturalistas, vai encontrar lá várias outras teorias que vão tentar explicar as relações de poder. Algumas vezes vai encontrar o feminismo aqui, quando está a olhar para as relações patriarcais como relações de poder e que têm que ser combatidas, porque na verdade, para além de olhar como estrutura de dominação, os dominados eles procuram tomar o poder para sobrepor-se. Depois tem os construtivistas que muito pouco entram no debate, quer dizer que tanto o que dizem A, B, C, D é uma construção social, podemos usá-la para os fins que queremos, mas não passa de uma construção social. Depois tem as teorias críticas, o pós-colonialismo, entre outras. Todos esses grupos, provavelmente esse último grupo é mais difícil de ser um paradigma ou não. Mas paradigma é de ser isso que o Dr. Carlton disse, que é um pensamento central, que eu chamaria aquilo que é a captura daquele grupo sobre a ontologia de relações internacionais. Então, aquele conceito central sobre o qual nascem várias teorias que se podem associar por causa dessa aparência com
Um será a competição, outros será a cooperação, outros será as relações de poderes díspares, portanto precisa de ser substituídas, e outros ainda vai ser que isso é uma construção social, então as construções sociais vão nascer várias outras teorias que vão criticar. Ninguém escreve por escrever, escreve para algum fim, por aí adiante. Então, há aí a diferença do que cada um acha essencial nas relações internacionais. É essa dificuldade ontológica na meta-teoria que explica isso, porque não capturamos da mesma forma a realidade, apesar da realidade estar lá, mas a essência do ser não é fácil de capturar. Quando as relações internacionais desaparecerem, provavelmente nós teremos a capacidade de capturar a essência e teremos dito, já que morreu, não existe, então essa será provavelmente a essência das relações internacionais. Professor Kelton, vamos sair de questões muito abstratas para talvez fazer uma abordagem em questões mais concretas. Como é que essas teorias que nós estamos aqui a discutir, por exemplo, o realismo, o liberalismo, podem nos ajudar a perceber questões mais concretas como interesse dos Estados, não é? Atores não estatais, como é o caso das multinacionais, o caso até dos indivíduos com capacidade de influenciar as dinâmicas das relações internacionais. Como é que nós podemos eh, usar essas teorias para explicar essas relações no campo prático? Até questões ligadas à segurança, interesse, portanto, dos próprios Estados e diferentes atores. Eh, eh, Qualquer teoria tem uma função que é ajudar a explicar, a interpretar ou analisar determinado fenômeno. Essa é a função de uma teoria. Estas teorias que nós estamos a mencionar aqui, que são várias, temos muitas outras teorias, paradigmas, é por isso que os paradigmas normalmente tendem a ser poucos, não é? Poucas paradigmas e muitas teorias que derivam desse pensamento central, como bem disse aqui o Ash. Se nós olharmos para essas teorias, um dos tópicos é conflito e cooperação, paz e guerra, estabilidade e instabilidade. Não é? Isto é que vai dominar o poder no meio de tudo. Se calhar aqui é fácil ver qual é a minha orientação da discussão de relações internacionais. Se nós quisermos pegar uma teoria, é explicar em função de um objeto central, de um problema concreto. Nós queremos entender, não é? Se você quer falar, por exemplo, dos atores estatais, na teoria de relações internacionais, por exemplo, se você pegar o realismo, nunca que você vai explicar os ataques terroristas de Cabo Delgado com base no realismo. Sobretudo o realismo clássico. Por quê? Porque o realismo clássico só fala de atores estatais. Terrorista que está em Cabo Delgado não é um ator estatal, então o que é que você vai pegar? Se você tiver isso, então nós vamos dizer que você não conhece a essência da teoria. Está a ver? Porque a teoria não te deixa falar, amarra-te a isso. Agora, quero falar de terrorismo, procura etnorealismo, realismo, neorrealismo, esses outros abrem-te espaço. Mas o realismo clássico, não. Falar de multinacionais, não. Ou é objeto do realismo o clássico falar. Quero falar de multinacionais, tem outras teorias que aceitam, se focalizam e explicam o comportamento de atores não estatais. Estou a falar de atores, mas podíamos falar de assuntos, está a ver? Porque na estrutura de análise, de discussão, você tem que olhar primeiro para atores e olhar para assuntos. Agenda de relações internacionais. O realismo, por exemplo, clássico, estou a insistir outra vez muito neste clássico, o realismo clássico não quer saber de questões de meio ambiente. O realismo clássico, o assunto de prioridade na agenda era assunto de defesa e segurança. Assuntos de paz e guerra. É por isso que eles falam de high politics e low politics. Não é? Assuntos de topo na agenda, assuntos que mexem com a existência do Estado, com a sobrevivência do Estado, e para eles o meio ambiente nunca chegaria a fazer isso. Só a guerra e a paz é que são capazes de chegar a essa discussão. Mas hoje, por exemplo, com novas coisas, já há pessoas que estão a dizer que não, o realismo, para lá e para inclui lá essa outra coisa. Mas os realistas conservadores dizem que nós não introduzimos isso. Fala com esses outros realistas que podem aceitar essas coisas. Então, é conhecendo as teorias, a essência das teorias, que você vai captar a teoria para explicar uma realidade.
Obrigado. Professor Paulo, os liberais, por exemplo, eles olham para instituições como, vamos lá dizer, ah, instituições na perspectiva de liberalismo institucionalista, por exemplo, os regimes internacionais, como um conjunto de elementos que jogam um papel muito importante para a cooperação. Queria perceber a sua abordagem sobre até que ponto essas instituições conseguem, vamos lá dizer, minimizar os apetites, os interesses, essa questão que o professor Carlton faz muita menção, a luta pelo poder, essa questão que o professor Paulo também faz menção de que para os realistas a essência aqui é mesmo a questão de competição, a questão da busca permanente pelo poder. Queria perceber como é que é possível minimizar essas tensões todas no sistema internacional. Ora, o primeiro é preciso dizer é que, do ponto de vista concreto, como é que influencia, era a pergunta que fazia o Carlton nas teorias, como é que podem explicar a realidade? Nós temos uma realidade, e a realidade às vezes pode ser abstrata, não é mesmo? Nós temos uma realidade que chama-se SADC. O que está por detrás da SADC, se você quiser interpretar, você pode usar a teoria que você chamou agora, teoria de regime. Quer dizer, a SADC, por nós pertencemos à SADC, há normas que temos que cumprir e não podemos fazer a belo prazer porque nós temos um compromisso. E essas normas tanto nos ajudam como nos prejudicam em determinadas circunstâncias. Vamos dar o exemplo do terrorismo. Estamos aqui a tentar falar do prático. Por nós pertencemos à SADC, nós, mesmo se não quiséssemos, teríamos que lidar com a SADC para a SADC interferir na resolução do problema de terrorismo. E por acaso, felizmente, também nós queríamos a ajuda deles, eles participaram e participam. Esta é uma dimensão prática daquilo que a teoria pode interpretar, mas que também pode se aplicar, por exemplo, às instituições, que está a falar das instituições. Agora, sobre a eficiência das instituições, é um debate longo, mesmo a vinda da SADC por aqui, ou SAMIM, se quisermos dizer, pode ter os quês, depende da interpretação que nós fazemos. Mas a interpretação que nós fazemos é feita com base em teorias. As teorias, algumas muito salientes, a teoria principal, porque normalmente numa análise, num trabalho, não se usa uma única teoria. Nós mencionamos uma mais saliente, mas o nosso conhecimento é feito de várias teorias que vamos aplicando até de forma não explícita. Então, se quisermos olhar como é que as teorias podem ajudar a interpretar a realidade, é ver como é que essa DEC entra em Moçambique. É porque nós estamos numa organização e essa organização é uma espécie de regime, mas também é uma cooperação e liberalismo. O liberalismo pode explicar a vinda da SADC, mas também a teoria do regime, que é parte do liberalismo, pode explicar a vinda da SADC. A teoria de integração pode explicar a vinda do SAMIM. Então, quer dizer, nós também nas relações internacionais, as ações dos Estados ou as nossas ações dentro do nosso contexto regional, inclusive aqui que é a SADC, podem ser explicadas por uma miríade de teorias de relações internacionais. Eu disse agora o liberalismo no geral, a teoria de integração, a teoria do regime internacional, e entre outras teorias podem explicar porque é que a SAMIM esteve aqui. Mas o inverso também é verdadeiro. Pode explicar-se também a partir das teorias de cooperação, de interdependência, a vinda de Ruanda e Moçambique. Já não vai servir a teoria do regime, mas no Ruanda são relações bilaterais e a cooperação internacional continua a ser um paradigma liberal, que pode ser associada, dependendo daquilo que é o argumento central do autor, que vai fazer a análise, ao realismo. Pode-se olhar para o Ruanda como um país que quer projetar poder em África e em Moçambique, aí você vai ter que usar uma teoria realista. Então, o argumento do autor da análise conta mais do que a existência das teorias. Muito bem. Por favor. Para o benefício de todos nós, assim. Há de chegar uma altura, se calhar, que temos que parar um momento quando nós falamos das teorias, não é? Para nós explicarmos as teorias, para nós conversarmos, inclusive, com as teorias. Que algumas das teorias nós as temos como conhecimento, mas também temos para criticar as teorias, não é? Para ajudar no desenvolvimento dessas teorias. Por que isto é importante, Chacate? Nós consumimos estas teorias, sobretudo de relações internacionais. Desde o surgimento da ciência, você vai constatar que essas são teorias eurocêntricas. Aliás, se você olhar para os livros de relações internacionais, você vai constatar que aqueles livros
dessas potências. Nós que não somos grandes potências, não somos tidos nem achados, a ver. Olha, as relações internacionais quando surgiram para explicar relações entre as grandes potências. E as teorias que foram construídas, foram muitas delas construídas dentro deste contexto das grandes potências. Surgiram algumas teorias, outras, por exemplo, que mais eu me recordo, a teoria da dependência, né? A partir do mundo terceiro, da periferia. Mas onde é que está essa teoria hoje? Coisa que não aparece no debate. E se não for feito na língua inglesa, então praticamente fica desaparecido. Por que é importante dizer isto? Porque isto também é um desafio para nós próprios construirmos as teorias do nosso lado e explicar as relações internacionais dentro do nosso universo que não é das grandes potências. Já começaram a surgir livros, por exemplo, artigos de estudiosos de relações internacionais, né, tentam explicar as relações internacionais fora das grandes teorias, dos grandes paradigmas que nós conhecemos. Agora, como penetrar e se afirmar nesse campo, aí é que é o grande desafio, se calhar. Professor Calton, ainda consigo, queria perceber um aspecto aqui. Disseram aqui uma coisa, várias coisas interessantes, dentre as quais destacam o fato de que por muito tempo as relações internacionais elas foram explicadas à luz de algumas teorias, alguns paradigmas considerados como clássicas. O que acontece hoje é que nós temos assuntos tidos como assuntos transversais nas relações internacionais, questões de direitos humanos, questões assistência humanitária, dentre várias outras questões. O que eu queria perceber é que como é que nós podemos hoje explicar essas questões na base de teorias, não é? Não usando, obviamente que as teorias clássicas não explicam isso. Como é que nós explicamos esses vários assuntos transversais que emergem nos dias que correm? Falaram aqui, por exemplo, de mudanças climáticas, questões que são tidas como questões transversais. Um ponto incontornável, isso aqui. Ciência também é um instrumento de poder. Tá a ver? E quem fala está a mostrar um certo poder. E essas teorias também mostram um certo elemento de poder. Vamos lá olhar, por exemplo, para o liberalismo. O liberalismo é, dentro das construções teóricas, um paradigma, não é? Mas este paradigma não é só um paradigma. É um paradigma que leva consigo valores e organizam o pensamento do mundo, das sociedades. Tá vendo? Significa dizer isto por outras palavras, a partir do momento que você tem um liberalismo, não é? Há valores que você está a vender para as pessoas consumirem e fazer o uso deles de modo a legitimar o seu poder, de onde ele vem. O liberalismo veio do mundo ocidental. Tá vendo? Você está a consumir valores ocidentais. Se quisermos olhar para o liberalismo, por exemplo, na dimensão política, na dimensão econômica, na dimensão social, não é? Estão a transmitir uma ideia. E se você está neste campo de relações internacionais, vai anos da ciência, entre aspas, os primeiros elementos de explicação da realidade das relações internacionais é na base das teorias que eles usam para garantir que os seus valores sejam perpetuados. Sob pena de amanhã chegar o professor Paulo Acho, escrever as relações internacionais com a sua teoria, ou chegar o Chacate com a sua teoria, e desmontarmos a hegemonia está um poder neste momento. Por isso é que você vai ver alguns sítios, a carta escreve livros, cita Paulo, Paulo escreve livros, cita Chacate, escreve isso. Então, é um círculo de perpetuação de um poder. Então, explicar essas climáticas, mesmo que nós estejam dentro do liberalismo, eles vão puxar isso bem. E as teorias que forem explicar por isso, senhor liberalismo, operação, bem, esse é o assunto principal. Cooperação, temos que fazer regime internacional. Na década de 90, você quantas reuniões tinha no mundo sobre mudanças climáticas? Estou a falar de grandes reuniões no mundo. Só começou depois de 90 para frente. Mas qual é o paradigma? Qual é a teoria? É a cooperação, o liberal. Mas podes usar outras várias teorias para isso. Professor Paulo, hum, as teorias elas são dinâmicas, elas interpretam os fenômenos às vezes em função do contexto.
e elas podem depois não conseguirem explicar alguns fenômenos, porque os fenômenos não são estáticos, elas sempre vão ganhando outra roupagem e por aí em diante. Eu estou a colocar essa questão por um debate que tem estado a acontecer sobre o realismo, por exemplo, que, como diziam muito bem, eles explicavam as relações internacionais dentro de um determinado contexto. Sobretudo no período da Guerra Fria, o realismo é tido como o paradigma que melhor interpretou a questão de corrida armamentista, a questão de dissuasão nuclear, a questão de balance of power, etc, etc. A minha pergunta é, algumas das teorias de relações internacionais não correm o risco de entrar em desuso? Quais são os desafios, por exemplo, do realismo hoje, num contexto em que os Estados estão preocupados em promover cooperação, preocupados em criar blocos regionais, preocupados em aplicar a questão da interdependência complexa, etc, etc. Qual é o desafio, portanto, de algumas perspectivas teóricas? Eu queria começar por dizer que o Dr. Caldo já estava a usar a teoria crítica para criticar as teorias. Já estava por detrás do pensamento dele, uma teoria que chamamos de teoria crítica. Não é uma teoria, é um paradigma, porque são teorias críticas, são muito pós-colonialismo. Onde está o liberalismo está-nos a transmitir valores e qual é a missão do professor, de facto ver esses valores, depois desconstruí-los e construir uma realidade que está a educar o jovem para o futuro. Estamos já a tentar dizer que, de facto, não há como dissociar as teorias dos seus autores. As teorias são produzidas por autores. Tem donos, cada teoria tem um seu dono e o dono tinha um objetivo, tinha um propósito quando escreveu a teoria. Ou defender ou criticar o estabelecimento em que ele vivia, seja o internacional, seja o local. Cabe a nós também já é um acréscimo nessa dimensão crítica de ver as teorias, que ao lermos as teorias, até porque tem um espaço naquilo que é a leitura de teorias, que é ler as limitações das teorias, ou dizer as limitações, ou produzir as limitações das teorias, porque negá-las não faz. Até porque elas são do Ocidente, mas não são do Ocidente, são de indivíduos concretos. Significa isso uma esperança também para nós produzirmos. Mas antes de chegar ali, por exemplo, o conceito que nós estamos a usar aqui, Guerra Fria. A Guerra Fria é para quem? A Guerra Fria. A propósito, o professor Watts criou uma teoria, que é a guerra morna, não é? Mas a Guerra Morna, vou explicar. Se você tem uma guerra que de fato não houve mortes entre os Estados Unidos e a URSS e seus aliados, não é a mesma coisa que aconteceu em África, na América Latina e na Ásia. Vamos falar de Camboja, vamos falar de Moçambique, Angola, vamos falar de Vietnã. Não foi Guerra Fria. Se aquela guerra só de discutir palavras é fria, então a de mortes vai se chamar Guerra Quente. Então, os países como Moçambique, não faz sentido que nós cheguemos na sala de aula e comecemos a dizer Guerra Fria, Guerra Fria. Criticamente, estamos de fato a transmitir valores e a descrever um cenário que aqueles que escreveram como indivíduos viveram, mas não é o que nós vivemos aqui, efetivamente. Nós vivemos aqui uma guerra quente, mas nós podemos ser solidários com eles, porque eles viveram a Guerra Fria. E nós vivemos guerra quente. Se quisermos ser solidários, essa guerra, se quisermos chamar isso de guerra, chamamos isso de guerra morna, de fato. E vamos juntar a nossa, que foi que é deles, que foi fria. E vamos ter uma guerra morna. Mas foi um período de disputa ideológica, que é a Guerra Fria, e militar. Para não dizer, estaria também a imitar, usar os conceitos de temperatura, frio, quente e morno, que não preciso. O período em si, que nós chamamos de Guerra Fria, é um período de confrontação ideológica e militar. Militar é a nossa parte. Então, para dizer o quê? Para dizer que as teorias, elas estão lá, mas a nossa função no local onde nós estamos é fazê-las representar também os nossos valores. Não só os nossos valores, mas também os nossos valores. Só assim será inovativa a nossa educação, só assim os nossos estudantes vão refletir sobre a sua realidade e vão estar orgulhosos de estudar relações internacionais. Porque, de toda maneira, se o nosso ensino de relações internacionais fosse transmitir teorias e depois as pessoas fixarem as teorias como elas se apresentam, não seria nada benéfico. Mas eu me esqueci nessa argumentação, porque eu vi que o professor Caldas estava na crítica, então eu queria reforçar essa dimensão crítica das relações internacionais. É preciso, de fato, termos essa dimensão crítica, de dizer às pessoas que as teorias comportam consigo valores e é preciso desconstruir. Às vezes não precisamos construir necessariamente uma nova teoria. Precisamos de explicar que isso aqui é na realidade deles, na nossa realidade é assim. Mas tinha uma pergunta concreta que eu me tinha feito, que eu me perdi, porque eu estava
a responder e a comentar o que o professor Calvin tinha dito, para dizer que é verdade, faz toda a diferença que a gente reconheça que há valores dentro das teorias. Sim. E isso não significa que temos de deitar lá fora, porque aliás, para você cooperar tem que conhecer como pensa o seu companheiro, o seu, como diria, a sua contraparte, mas sobretudo temos que ser inovativos mesmo na altura de transmitir, enquanto não tivermos uma teoria que substitua. Aliás, a sua pergunta era se vão desaparecer as teorias. Desafio. Como a ciência é assim mesmo, é evolutiva, algumas coisas entram em desuso por natureza. Algum conceito sobre a ciência diz que falseia-se. A ciência é falseável, quer dizer, não no sentido de que se torne falsa, mas significa que pode-se dar um grande salto e se torna irrelevante. Uma teoria foi falseada é a teoria heliocêntrica, por exemplo. Todo mundo, até que foi Copérnico e Galileu Galilei argumentar e provar que é a Terra que gira em torno do Sol, toda a gente acreditava que era o Sol que girava em torno da Terra. Mas foi falseada a teoria. Não é que o que se sabia era falso, mas a ciência deu um pulo muito importante. Se houver um pulo, que eu acho que ainda é muito cedo para se dar, nós temos 40, vamos completar 40 anos próximo ano de dar relações internacionais aqui em Moçambique. E entramos muito cedo nessa coisa de relações internacionais. Só tínhamos 10 anos e introduzimos uma escola de relações internacionais, apesar de estarmos antes disso a fazer relações internacionais de forma ad hoc. O mundo completou 100 anos. Então, como ciência ainda está à procura da consolidação, provavelmente essas teorias poderão sobreviver exatamente por causa de ser uma ciência jovem. Cara, desculpa não fazer o coisa. O professor West diz uma coisa que é importante. Muitas vezes as pessoas perguntam assim, quando é que começou relações internacionais? E essa é uma pergunta que confunde as coisas. Quando é que começou relações internacionais é diferente de quando é que começou a ciência de relações internacionais. E nós estamos a falar aqui 100 anos. É o início da ciência de relações internacionais. Ambos estiveram lá. O que eu queria perceber é como é que nós podemos explicar a exceção, por exemplo, da China na base de uma única teoria, se é que é possível, ou talvez de várias. Não, uma única teoria não é possível explicar. Não, tens várias abordagens e cada um vai pegar a teoria que explica. Por exemplo, eu tive um professor indiano, grande conhecedor de relações internacionais, que trabalha na Grã-Bretanha, o Sr. Harsh Pant. Ele estuda relações internacionais na dimensão de paz e guerra só. Por exemplo, para compreender o comportamento da China. É bem verdade que ele está preocupado com o comportamento da China por causa da Índia, né? Da história, da relação. Mas a abordagem dele é uma abordagem realista. Apesar dele reconhecer que existem outras teorias, qual é a abordagem realista? Para explicar o comportamento da China, era para explicar o comportamento da Índia. E aí, uma das coisas que nós discutimos, por exemplo, e já tínhamos discutido aqui nas nossas aulas, quando a gente falava de relações internacionais contemporâneas, será que o realismo ia morrer depois da Guerra Fria? É isso que se dizia, que não, já não vai precisar de força, o desenvolvimento, no liberalismo, todo mundo tem que ser uma democracia. Alocar recursos para áreas sociais. E você pergunta, o realismo morreu? Não, de jeito nenhum. O último que não haja isso aí. O dia que o realismo morrer é o dia que temos que matar os estudos. Que é isso aí? Por que eu estou a falar isso? Quando você estuda a questão da China, teoria que é usada para uns é teoria realista. Mas você pode estudar também a exceção da China por via de outras teorias, como por exemplo, mesmo a teoria liberal. Mas voltamos para o mesmo ponto, estamos a usar as teorias eurocêntricas. Não? São as teorias dos atores e autores que construíram a ciência das relações internacionais, que é a América e a Europa, não é? Então, é por aí. Mas a China está a crescer hoje, se acredita que ela quer ascender ao poder. Apesar de eu ter outra posição. Posso dizer qual é a minha posição? A China não quer tomar o poder. Que sabe o ponto de tomar o poder e controlar o poder no mundo. Então a China vai continuar na segunda posição, é isso que a pessoa está a sugerir, por longos e eternos anos? Parado. Por exemplo, já que estamos a falar de teorias aqui, a China é uma grande potência ou não é uma grande potência? Discutivelmente, é potência econômica. É uma potência econômica.
Mas quando você vai para discussões, por exemplo, das mudanças climáticas, a China se posiciona onde? Nos países subdesenvolvidos, tá vendo? Em função dos interesses que ele quer. Mas quando você olha para os americanos estão com medo da China, porque pensam que a China vai usar a teoria de transição de poder para retirar a América do polo do poder e se posicionar lá. Eu acho que isso é verídico, mas é um exagero que a própria América faz, porque a América, como qualquer outra grande potência, não vive sem inimigos. Então, eu não acredito que a China queira estar ali. Se olharmos, inclusive, pela dimensão de dinheiro que significa gastar para liderar o mundo. Um último exemplo, para não me alongar. Quanto é que a América paga à OMS? Quanto é que a China paga em contribuição na OMS? Isso já lhe diz alguma coisa. A América paga mais de 100 milhões de dólares, a China paga 30 milhões de dólares por a coisa. Professor Watts, há um fenômeno interessante aqui nesta questão da China, é a sua relação com a Rússia, que me parece que desde o tempo da Guerra Fria tivemos aquela relação da URSS e a China, não é? Revolução, Revolução Chinesa, em 1949, e de lá para cá nós temos estado a acompanhar uma China e a Rússia numa relação aparentemente cordial, uma relação que até no Conselho de Segurança quase que votam sempre na mesma direção. Como é que explica historicamente este comportamento da China na sua relação com a Rússia? Hum, Pode haver várias explicações e o Carlton deu uma explicação. Depende das teorias que nós quisermos usar e dos indicadores que quisermos usar para analisar. E às vezes as análises só coincidem se tiver mesmo os indicadores. Quando não temos mais indicadores, não podemos. Mas em relação à questão da Rússia e a China, eu vejo como um processo histórico de uma relação positiva enquanto tiveram uma identidade coletiva, que era o comunismo. Primeiro, posso interpretar dessa forma, é uma perspectiva, mas posso também dizer que depois da Guerra Fria, eles estiveram no mesmo polo, estiveram no mesmo lado, e de lá onde estão a emergir, para sentar-se à mesa com quem tinha dominado o período curto entre 1991 a 2001, porque tanto a Rússia quanto a China só se agigantam, só emergem com a entrada na Organização Mundial do Comércio. Ah, Agora, como é que essa relação ah, se consolida ao longo do tempo? Há um conceito que Huntington, aqui querendo falar das teorias, que é a teoria do choque de civilização, que é um aspecto que ele não realça muito, mas é um conceito. Chama-se Kin Country. K-I-N. Kin Countries. Que significa países parentes. Países que têm semelhanças. Países que têm uma história parecida. Talvez esse conceito pode explicar um pouco as vicissitudes globais que a China se acha injustiçada ao longo da história, a Rússia também se acha injustiçada de alguma forma. Venceu a Segunda Guerra Mundial, mas vieram tomar Berlim quando ele já tinha vencido tudo, já tinha limpado tudo, já estava a chegar a Berlim quando eles chegaram e disseram, não, vencemos juntos, vamos nos dividir. Foi injustiçada a Rússia. Essa narrativa da Rússia nunca chega a nós. Mas é preciso ler autores russos, como estamos a dizer. Alton falou várias vezes aqui que nós só lemos literatura ocidental. Existe a literatura eslava, que é muito diferente da literatura ocidental. Mas também existe a literatura chinesa. O que nós precisamos de fazer é a literatura moçambicana. Literatura da Escola Moçambicana de Relações Internacionais. Mas eu vejo e interpreto, talvez, nessa dimensão histórica, de serem países parecidos no seu percurso histórico mais recente, a partir da Primeira Guerra Mundial para cá. A China tem o século XIX como um século perdido, mas a partir da Primeira Guerra Mundial para cá, a Rússia se junta a essa sensação de injustiçado, ou ao URSS, não é dizer depois a Rússia, de injustiçado pelos vizinhos. Tanto a guerra da Ucrânia representa essa sensação de injustiça, os que são mais kin countries. Então, eles precisam encontrar um kin country para, apesar de os chineses não ter tanta afeição, ali é preciso recorrer a outro conceito de relações internacionais, se quiséssemos dizer, ligado mesmo ao realismo. E há interesses permanentes. Eles são vizinhos, não querem entrar em guerra, têm fronteira, e já entraram em guerra uma vez. Então é melhor ser aliado, cooperar, do que entrar em conflito. Então pode haver várias teorias para explicar. A fronteira
entre a China e a Rússia é polêmica. Mas os chineses olham para os russos como ursos e, portanto, podem os devorar a qualquer altura, porque eles são pandas. Os pandas são animais bem humildes e bem calmos e em extinção. Caros internautas e telespectadores do nosso canal do YouTube, no Read Podcast, agradecemos por terem nos acompanhado neste debate. Neste debate nós propusemos-nos a discutir teoria das relações internacionais, debate interparadigmático. Contamos com grandes especialistas em relações internacionais, nomeadamente o professor Paulo Aires e também o professor Carlton Cadeado. Meu nome é Hilário Chacate e esperamos por vocês ou por vós nos próximos debates e também queríamos recomendar ou convidá-los a subscreverem-se na nossa página e também ajudar-nos a difundir os nossos conteúdos. Próxima semana há muito mais e mais uma vez muito obrigado por terem nos acompanhado.